5, 4, 3, 2, 1, 0. Olá, amigos do canal, tudo bem com vocês? Vamos dar aquela força para o programa Aliança Galáctica? É bem fácil. Clique no like e inscreva-se no canal para receber conteúdos. Acione o sininho para receber notificações. E envie sugestões de temas para os próximos vídeos. Conto com vocês. Olá pessoal, André Costa do programa Aliança Galáctica. Tudo bem com vocês? Estou nesse momento, na verdade, produzindo aqui esse vídeo em função, de observações que eu tenho feito nos últimos dias com relação a alguns grupos de Telegram, de WhatsApp, não importa, qual plataforma. E sim, basicamente, no que eu tenho presenciado a respeito do comportamento da maioria das pessoas com relação a fatos novos, a pessoas que entram ou passam a participar de determinados grupos que já existem há determinado tempo, e essas pessoas muitas das vezes são atraídas por determinados contextos em canal aberto, e depois se veem num mundo ou num contexto totalmente novo, surreal, que muitas das vezes, para não dizer todas as vezes, conflitam diretamente, de forma assim avassaladora, com o padrão de vida que essas pessoas, ou estilo de vida que essas pessoas têm no momento, E às vezes são estilos de vida que são extremamente pesados, não só a nível financeiro, mas a nível social, com relação às pessoas com quem elas têm que lidar no seu cotidiano, O que às vezes me preocupa muito são que essas pessoas, ao ingressarem nesses grupos, elas colocam, obviamente, suas preocupações, às vezes carregadas de um certo desespero em encontrar uma saída para os seus problemas, principalmente se vendo num contexto meio que de fim do mundo, em que alguns serão salvos, a maioria não, e a preocupação dessas pessoas não só consigo mesmo, mas também com familiares que fazem parte, obviamente, do seu contexto. E aí, o que eu noto é uma corrida desenfreada, por certas soluções mágicas de encontrar, caminhos antes nunca percorridos, dentro de uma única tônica e muitas das vezes passado por pessoas dos próprios grupos como se fosse uma espécie de tábua de salvação, e sem se atentar que essas pessoas trazem com elas aspectos da vida delas que torna aquele tipo vamos chamar assim, de sugestão ou conselho completamente inviáveis para essas pessoas, o que deixam elas ainda mais desesperadas, porque elas pelo menos leem nos grupos de Telegram, de WhatsApp, pessoas indicando aquilo como algo maravilhoso, não deixa de ser, mas que estão há anos-luz dessas pessoas novatas, pelo simples fato delas nunca terem sido preparadas para isso. Eu acho temeroso pessoas passando somente a questão de meditação, de experiência disso ou daquilo, para pessoas como se somente isso bastasse
pessoas que não têm a mínima ideia mais até do que elas fazem aqui, para onde iriam, né? Pessoas que têm medo da morte, pessoas que ainda acham, né, que alguma coisa ou alguém vão salvá-las, e de uma hora para outra elas se veem numa contingência de ter que entrar num estado emocional e psíquico, quando não espiritual, de forma a se colocar dentro de uma elite que pretensamente será salva, e ela não tem a mínima ideia do que significa isso. Falta base, tá? E acaba se entrando numa espécie de corrida contra o tempo, em que ao invés de gerar uma harmonia, uma calma, muitas das vezes, ou na maior parte das vezes, se transforma num fator de estresse, porque isso vai conflitar com toda a rotina diária dessa pessoa, né? Então, eu acho assim muito temerário determinadas situações que esses grupos colocam, né, que pessoas até bem intencionadas colocam, sem levar em consideração o rolo, o pepino que cada um está inserido no momento, tá? Em que essa pessoa, antes de mais nada, teria que ser colocada dentro de uma espécie de, digamos assim, de aconselhamento para que ela baixe a bola, para que ela avalie a sua vida de forma coerente, de que ela reflita sobre a sua situação, né, sistemática dentro da matriz de controle, e aí, através, aí sim, de meditações, de experimentos, essa pessoa consiga ir tentando modificar, tá, as situações que levam a ela a ficar fora de um padrão vibratório compatível, padrão vibratório harmônico. E para isso também ela tem que entender como funciona o jogo, o porquê que ela está inserida nisso, o porquê que ela aceitou muitas das vezes estar inserida nisso e quais são os organismos e as situações que controlam todo esse jogo. Isso é importante também, tá? Outra coisa também que assim me deixa bastante preocupado é a insistência de determinados grupos colocar somente um canal de informação, como se aquele canal fosse o suprassumo de tudo. Isso é impossível, gente. Ninguém detém toda a informação e vamos supostamente que detenha, essa pessoa não consegue passar tudo o que deveria ser passado, principalmente porque nós estamos lidando com leigos, pessoas completamente leigas, em que você acaba tendo que escolher, né, o seu campo de atuação, ou melhor dizendo, vamos fazer uma analogia, né? Se você vai atuar no primário, no segundo grau, ou a nível universitário, ou até MBA, quem sabe, cada um dentro daquilo, né, que lhe compete. Então, eu também fico, às vezes, até triste de ver como grupos ficam execrando, digamos assim, passadores de conhecimento, pessoas que passam a vida toda dedicado a um determinado assunto, né, em que elas se focam naquilo e, por isso mesmo, elas não conseguem ou não têm como objetivo outros meios de passar informação. E muitas dessas informações, quando então se chocam com sistema de crenças, paradigmas, essas pessoas elas são basicamente atacadas, né, de forma infantil até, né, em certos canais, por colocarem ideias e situações diferentes do que a maioria gostaria de ouvir, né? Então, é muito preocupante isso, porque essas posições sendo colocadas em público,
isso muitas das vezes não atrapalha somente a pessoa que está passando informação, atrapalha em muito aquela que está chegando, que tem que também desenvolver o seu próprio discernimento e não ficar indo atrás do que fulano ou ciclano acha certo ou acha errado com relação àquilo que escuta. Isso é uma questão de cada um, né? Até porque, como eu já disse, isso é uma questão muito particular. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, tá? As pessoas que estão tendo acesso a determinadas informações, a determinados canais, elas têm que tomar ciência do seguinte, tá? Vocês já chegaram aonde a maioria nem sonha em estar. A partir daí, tá? Vocês têm que manter a calma, tá? Em que as meditações ajudam muito nisso, tem que baixar a bola, tá? E começar a raciocinar, a discernir, a buscar soluções para o seu caso. Ninguém vai poder resolver coisas que são particulares da vida de cada um. A partir daí, começa-se sim, tá? A buscar conhecimento junto com meditações, com experimentos. Tudo isso, se a gente for fazer uma analogia com a nossa saúde, são espécies de suplemento. Ninguém obtém uma saúde perfeita comendo somente de um fruto ou de uma substância qualquer. O que eu vejo, muita gente insistindo nisso. Veja somente isso, veja somente aquilo, entendeu? Quando aquilo é insuficiente para a pessoa. Aquilo pode ser muito bom para as pessoas que já alcançaram determinado nível de estágio. Mas isso não é uma regra. Então, é preocupante isso, né? É preocupante você ver pessoas que atingiram um determinado nível de conhecimento dizendo para outras que só basta meditar. Foco na meditação. Meditar para onde? Por quê? Será que se eu tiver vários problemas com relação ao sistema de controle no qual eu vivo, se eu tiver contas a pagar, se eu tiver situações familiares a resolver, que espécie de meditação eu vou conseguir fazer se eu não tiver um entendimento sobre todas essas questões? Então, tudo isso, meditação, experimento e a busca do conhecimento, são variáveis de uma mesma equação que devem ser todas elas levadas em conta. Se você se basear somente numa delas, ou não se basear em todas, você vai estar suplementando pela metade o seu conhecimento, né, a sua forma harmônica, né, de se portar perante a vida. Então, esse é o recado, né, que eu gostaria de passar nesse vídeo curto aqui para vocês, tá? Uma impressão minha. Eu espero que isso sirva, né, para pelo menos acalmar a mente de muitas pessoas que estão tendo acesso pela primeira vez, ou são bem recentes nesses canais, tá? Que a coisa, esse bicho não é tão feio assim como aparenta, tá? E por mais que falte pouco, médio ou muito tempo, há sempre a oportunidade de se colocar de forma harmônica perante tudo isso, tá? E não é porque leu, ou alguém leu 300 livros de vários conhecimentos, que essa pessoa também é harmônica na sua vida, tá? Tudo isso atua em conjunto. Então, pratique meditação, pratique os experimentos, veja os conhecimentos que mais lhe aprazem, corra não, né? Mas veja de forma insistente, né? Troque as suas prioridades de vida, né, por coisas que vão lhe trazer essa paz interior e esse conhecimento
que isso é uma prerrogativa sua, né? Uma prerrogativa de cada um. Então esse é o recado, né, que eu tenho para dar, tá? Fiquem calmos, tá? Procurem a solução para cada um dos seus problemas, tá? E não entrem, né, nesse frenesi, né, de que tudo vai acabar amanhã e que não há mais tempo, chance, né, para se perder, e com isso acaba-se muitas das vezes criando um estresse a mais desnecessário. Tá ok? Então um grande abraço aí para todos.